Olá! Nesse vídeo eu vou usar o software GIMP para editar fotos. E o exemplo que eu vou fazer é esse aí. Tá aí o antes e o depois. Eu peguei uma foto de uma moça com algumas espinhas, alguns detalhes, e eu removi essas espinhas e também mexi um pouco na cor da foto. Vamos ver então como é que eu fiz isso aí. Bom, eu estou usando o software GIMP, é um software livre que você pode baixar e instalar no seu computador, tem para Windows, tem para Linux. A imagem eu peguei no site Freepik, que é um site que tem imagens gratuitas para você baixar e usar sem problemas de copyright. Bom, para começar então, eu vou pegar essa imagem e vou abrir ela com o GIMP. Veja aqui então alguns detalhes, algumas espinhas que são a primeira parte que eu vou começar a editar nessa imagem. Bom, a principal ferramenta que eu vou usar é a Healing Tool, que é uma ferramenta para curar a imagem, por assim dizer. Como é que essa ferramenta funciona? Eu posso editar o tamanho dela, aqui do pincel dela, em suas propriedades, e o funcionamento dela é o seguinte: eu deixo pressionado o Ctrl no teclado e clico em uma região que está boa, uma região que está legal. Depois eu solto o Ctrl e clico numa região que está ruim que eu quero melhorar. Então, simplesmente isso, eu já consigo remover as espinhas da imagem. Então, de novo, eu deixo pressionado o Ctrl e clico em uma parte boa, depois solto o Ctrl e vou clicando na região ruim. É importante que quando eu clique na parte boa com o Ctrl, seja numa região próxima daquela que eu quero melhorar. E agora é só eu fazer esse mesmo processo em todas as espinhas e todas as marcas que eu queira remover. Eu deixo pressionado o Ctrl no teclado e clico numa região boa próxima daquela região que eu quero corrigir, e depois eu vou clicando naquela região e ele vai, de certa forma, usando aquela região boa para corrigir a parte ruim da imagem. Então eu vou passear por todo o rosto da moça aí, fazendo essas devidas correções. E para facilitar esse processo de passear pela imagem, pelas várias partes do rosto, tem algumas dicas aqui. Por exemplo, para eu dar um zoom na imagem, aproximar e afastar, eu deixo pressionado o Ctrl e rolo a bola do mouse. Para cima ou para baixo, eu aproximo ou afasto dessa imagem. Para eu mover para cima e para baixo, é só eu mover a roda do mouse para cima ou para baixo, e para eu mover para a direita ou para a esquerda, eu deixo pressionado o Shift e rolo a bola do mouse e ele vai para a direita ou para a esquerda. Então, com isso, eu consigo dar um zoom in, um zoom out, consigo mexer para cima, para baixo, para a direita e para a esquerda, só com o mouse e com o teclado. Isso facilita na hora de eu passear por toda a região do rosto da moça, corrigindo esses pequenos detalhes que a gente vai remover da imagem. Bom, então é só repetir todo esse processo por todo o rosto dela, removendo todas as espinhas que eu queira tirar da foto. Tudo isso usando simplesmente a ferramenta Healing Tool. E agora eu posso, se quiser, já exportar essa imagem já com essas correções. E está aí o resultado da moça com as espinhas e sem as espinhas depois de eu ter removido cada uma delas com a ferramenta Healing Tool no GIMP. E agora eu posso continuar brincando um pouco mais com essa imagem, tomando cuidado para não deixar ela muito artificial. Então eu posso usar essa ferramenta Healing Tool em outras regiões no rosto, tentando tirar algumas marcas de expressão, tentando deixar a pele mais lisa. Mas se você começar a usar muito essa ferramenta, a tendência é que a imagem fique um pouco artificial, fica parecendo um rosto de plástico ou uma pintura com guache. Não fica muito realista a sua imagem, mas se você usar com uma certa cautela, talvez você consiga deixar a pele um pouco mais lisa, sem deixar a imagem um pouco esquisita. Então aqui eu brinquei um pouco, tentei passar por todo o rosto dela essa ferramenta Healing Tool para tentar tirar qualquer pinta, ruga ou qualquer coisa que tivesse no rosto. Talvez eu tenha exagerado um pouco, talvez tenha ficado muito liso a pele dela.
acho que não fica muito legal exagerar nessa ferramenta, mas aqui eu fiz só para brincar um pouco. Bom, agora eu vou mexer um pouco no brilho e no contraste da imagem para tentar deixar as cores dessa foto um pouco mais vivas, um pouco mais realçadas. Isso tende a deixar a imagem mais bonita. E veja aí agora o antes e o depois de todo esse processo. Eu exagerei um pouco na ferramenta Healing Tool, na minha opinião. Acho que ficou um pouco liso demais essa pele, mas eu queria ver como é que ia ficar. E a mudança na cor aí deu uma boa realçada na imagem também. E agora aqui eu vou criar uma nova camada e vou tentar dar uma cor nos lábios dela, criar um batom aqui. Então eu vou criar uma nova camada que vai ficar por cima do rosto da moça. Vou pegar a ferramenta de pincel e vou começar a fazer o desenho nos lábios da moça. Eu ajusto aí o tamanho do pincel, né? E faço o desenho todo o contorno da boca dela, que vai ser o batom. No início fica um pouco estranho mesmo, não se preocupe. E agora, essa camada dos lábios, eu vou aplicar um filtro gaussiano para tentar dar uma embaçada nessa imagem, para deixar um pouco mais suave os limites do lábio dela, para ficar um pouco mais realista esse pincel. E agora, por último, eu vou diminuir a opacidade dessa camada do batom para você conseguir ver os lábios da moça com essa cor que eu acabei de pintar por cima. Vamos ver então como é que ficou o processo em cada etapa. Eu parti dessa imagem inicial, que tinha algumas espinhas, eu removi essas espinhas. Depois eu alisei a pele da moça e realcei as cores. E por fim eu apliquei um batom e realcei ainda mais as cores desta imagem. Então veja como é que ficou o resultado final. A imagem do jeito que eu peguei ela e a imagem final sem as espinhas e um realce de cor e o batom vermelho que eu coloquei. Apenas recapitulando aqui então, as principais ferramentas que eu usei foi a ferramenta Healing Tool para remover as pintas. Também usei a realce de cores para mexer no brilho e no contraste da imagem para ela ficar com cores mais vivas. E também brinquei um pouquinho com camadas, tentando criar uma camada por cima do rosto da moça para colorir os lábios dela como se fosse um batom. Aí você pode usar essas ferramentas aí para tentar então melhorar suas próprias fotos. Um abraço, tchau!